Olá, família! Olá, querido Pretinho! Hoje eu estou aqui para nós fazermos o resumo da nossa lição de número 6 da revista Saber Mais Pretinho de 9 a 11 anos. O título da nossa lição é Paulo em Éfeso. Nós que estamos estudando as viagens missionárias de Paulo. O nosso texto áureo está lá em Atos capítulo 19, no versículo 11, que diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E a leitura bíblica está lá em Atos 19. Nessa lição de hoje, nós vamos destacar que mesmo diante das lutas e das dificuldades, Deus opera grandes milagres através dos seus servos fiéis. E também vamos entender que na obra de Deus existem lutas, mas que estas lutas sempre vêm acompanhadas de grandes vitórias. Eu quero destacar a importância de nós sermos servos fiéis e dedicados ao Senhor. O nosso textuário diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Mas esses milagres aconteciam à toa? Não. Esses milagres eram consequências da intimidade e da dedicação que Paulo tinha à obra do Senhor. Paulo, ele era tão dedicado que quando ele abria a boca para falar, ele prendia a atenção das pessoas. As pessoas criam e se convertiam ao evangelho. O Senhor vai nos usar apenas se nós formos dedicados à obra dele, se nós tivermos intimidade com ele. Os milagres só acontecerão se nós formos servos fiéis a ele. Né? Os milagres são apenas consequências, né, da fidelidade e da dedicação à obra do Senhor. O Senhor quer usar servos fiéis e dedicados, separados para a obra dele. Nós vemos na lição que Paulo está na sua terceira viagem missionária. E Paulo chega em Éfeso com a missão de ensinar alguns discípulos sobre o batismo do Espírito Santo. E Paulo pergunta para eles se quando eles creram, se eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas eles respondem que não, que eles nem sabiam que era o Espírito Santo. E que eles foram batizados com o batismo de João Batista, que era o batismo nas águas. E Paulo diz para eles que eles precisavam conhecer o poder do Espírito Santo. E Paulo impõe a mão sobre aqueles homens e eles são cheios do Espírito Santo naquele momento. E eles começam imediatamente a falar em línguas. E eles saem dali com a missão de anunciar também as boas novas do Evangelho. E Paulo fica ali durante 3 meses pregando na sinagoga. Mas algumas pessoas eram teimosas e eles não acreditavam naquilo que Paulo estava falando, né? Então, Paulo prefere se retirar. Mas vamos fazer uma pausa. Você sabe o que é uma sinagoga? Então, sinagoga é uma palavra que vem do grego, que significa casa ou um lugar de reunião. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, seria a nossa congregação, a nossa igreja, né? Então, Paulo ficou ali durante 3 meses pregando, mas Paulo viu que aquelas pessoas estavam ficando meio irritadas com ele pregando, porque eles não acreditavam. Então, Paulo preferiu se retirar e ir pregar numa escola que era de um homem chamado Tirano. Ali, o apóstolo Paulo ficou por aproximadamente 2 anos. E Paulo, enquanto esteve ali, realizou muitos milagres através do nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos que Paulo era um homem usado por Deus, né? E é tão lindo quando nós vemos alguém sendo usado pelo Senhor, né? Fazendo milagres através do nome do Senhor. E você sabia, Pretinho, que você também pode ser usado pelo Senhor? Você pode sim ser usado pelo Senhor. E para isso, você precisa buscar, você precisa ter intimidade com o Senhor, precisa de renúncia. E Paulo, ele era conhecido ali porque ele pregava a palavra do Senhor, né? Paulo era conhecido pelas suas atitudes. Você é conhecido por onde você passa pelas suas atitudes? Ou as suas atitudes não condiz com o servo do Senhor? Mas Paulo não. Paulo era conhecido como servo do Senhor. Aí nós vamos ver mais à frente. Jovens que andavam por ali resolveram também expulsar espíritos maus usando o nome de Jesus. E eles diziam, pelo poder de Jesus que Paulo anuncia, eu os expulso. Mas aqueles homens tiveram uma grande surpresa. O espírito mau que estava naquela pessoa falou, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês, quem são? Quem são vocês? E eu te pergunto, quem é você?
As pessoas sabem quem é você? E aquele espírito mal perguntou para aqueles jovens: quem são vocês? E se vocês acreditam que os espíritos pegaram aqueles jovens, bateram neles e colocaram eles para correr? Eles saíram de lá machucados, foram embora correndo e envergonhados. E toda a cidade ficou sabendo dessa história, o que tinha acontecido com aqueles jovens. A importância de não usarmos o nome do Senhor em vão. Sabermos que Deus vai nos usar apenas se nós tivermos intimidade e comunhão com Ele. Aqueles jovens nem sabiam mesmo quem era Deus, não sabia quem era Deus, não sabia quem era Paulo, o que Paulo anunciava, né? Na verdade, não sabia qual era a mensagem que Paulo pregava. Eles apenas falaram: se Paulo pode usar, eu também posso, mas não. Somente aqueles servos comprometidos com o Senhor que Deus vai usar. Então, aqueles jovens ficaram envergonhados e toda a cidade ficou sabendo. Mas isso foi para glorificar mais ainda o nome do Senhor, porque as pessoas ficaram amedrontadas, sabendo que Deus era muito mais poderoso do que Paulo pregava. O nome do Senhor foi muito mais respeitado depois desse acontecimento. E as pessoas creram e começaram a trazer seus livros de bruxarias para serem queimados publicamente e reconheciam o nome do Senhor publicamente. Então o Senhor usa algumas situações para que a obra dele cresça. Até os feiticeiros viram que só Jesus tem todo o poder e só ele pode nos dar a salvação. E logo mais, Paulo vai enfrentar outra dificuldade. Ele vai ser perseguido. Apesar de todas as maravilhas que Deus estava fazendo, alguns homens vão começar a persegui-lo. Havia um ourive chamado Demétrio que fazia esculturas de vários deuses. E ali em Éfeso ele fazia escultura da deusa Diana. Vocês sabem quem era a deusa Diana? Quem sabe, escreve aí nos comentários. Então, ele fazia esculturas de vários deuses e Paulo pregava que havia só um Deus a quem deveriam adorar. E eles ficaram com medo de perder a clientela deles, porque aquilo ali, o ofício deles, dava muito dinheiro para eles. E Paulo pregando e as pessoas convertendo, eles perdiam, né, com aquilo. E então, eles incitaram as pessoas contra Paulo. E então eles começaram uma confusão e começaram a gritar: viva a deusa Diana, viva a deusa Diana. E Diana, ela era uma deusa grega muito importante e venerada ali em Éfeso. Para vocês terem uma ideia, o templo da deusa Diana era tão imponente, tão lindo, que ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então aqueles homens ficaram com medo de perder os seus compradores. Depois de muita confusão e gritaria, o secretário da prefeitura de Éfeso acalmou a situação e disse que não tinha motivo para aquela situação toda, que o povo se envolvesse em revoltas. Ele disse que o Paulo, mais os seus servos, não tinham feito nada para que fossem acusados. Eles não tinham ofendido a deusa Diana, não tinham roubado, não tinham feito nada. Então, a situação ficou tranquila novamente. E depois que passou toda essa confusão, Paulo, antes de partir para Macedônia, pediu para que os irmãos não desanimassem, que as lutas foram grandes, mas que as vitórias, os milagres foram bem maiores do que as dificuldades enfrentadas. Então nós vemos que apesar das dificuldades, Deus está sempre presente, operando milagres. O poder de Deus sempre surpreende as pessoas para fazer a sua obra. E nós não devemos nos desanimar diante das lutas e das perseguições. No entanto, temos a certeza de que Deus estará sempre conosco e a favor dos seus servos. Agora eu vou propor uma atividade em família. Chama o pai, a mãe, os irmãos, pega uma folha de papel, dobre ao meio. De um lado, vocês vão colocar as dificuldades enfrentadas por Paulo. Por exemplo, as falsas acusações, as perseguições. Do outro lado, vocês vão colocar as maravilhas vivenciadas por ele e o que Deus fez através da vida dele. E vocês vão fazer uma reflexão comparando o que Paulo enfrentou naquela época com o que os cristãos enfrentam nos dias de hoje. E vão fazer essa reflexão e discutir entre vocês as diferenças da atualidade.
E o que nós aprendemos hoje é que nós devemos ser servos fiéis, dedicados à obra do Senhor, e que há tempo para tudo, e nós seremos usados pelo Senhor se permanecermos firmes. Que Deus abençoe e até o próximo resumo.